Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Josué, capítulo 1. Vamos tirar uma lição aqui do versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. É o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 1, amém? No versículo 7 diz assim: Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Que o povo de Israel nesse episódio está como nesse momento que nós estamos aí para virar o ano, né? Se a gente for montar um contexto, vamos lá. Moisés acabou de morrer, né? Moisés morreu, não encontraram o corpo, o povo chorou, ficou aquela incerteza do e agora? O que vai acontecer? Josué ficou no lugar dele, mas Josué não é Moisés, né? Moisés já tinha o jeitinho que a gente estava acostumado. A gente cresceu vendo Moisés cuidar do povo, ele entendia a gente melhor do que ninguém, morreu. Agora ficou esse menino, o Josué, né? Chamar ele de menino respeitosamente. Então eles vão buscar a palavra de Deus, como muitas vezes a gente faz. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como devemos agir e prosseguir. Josué, então, se apresentou diante de Deus. Então, Deus chega e fala essas palavras que nós lemos para Josué. Seja forte e corajoso. Mas seja forte e corajoso não para entrar e conquistar a terra, não em atravessar o rio, não em mandar espias, não em fazer batalhas, não em conquistar cidades, não em construir essa nação. Seja forte e corajoso no quesito da palavra de Deus. Josué já tinha visto o porquê ele deveria de ser forte e corajoso. Porque ele estava naquele episódio quando Moisés estava no monte recebendo as leis. Ele estava no pé do monte esperando. Tanto é que quando Moisés chega, ele fala assim, nossa, eu estou escutando um barulho lá, eu acho que é uma guerra. Estourou uma guerra, o povo está tudo batalhando. E Moisés já, não é bem isso não. Já sei o que aconteceu. Então, como que ele viu que deveria de ser forte e corajoso? Quando Moisés chega nesse episódio e vê o povo se prostituindo, adorando o ídolo, Moisés não ficou o povo, mas já. Vou esperar vocês terminar então essa festa e aí eu falo com vocês. Não, na hora ele já acabou a festa, gente. Ficou com tanta raiva daquilo que o povo tinha feito, a forma como eles tinham abandonado Deus tão rápido, que ele esmiuçou as tábuas da lei. Ele não somente jogou no chão e quebrou, ele quebrou de uma forma irreparável, ficou quase que o pó daquelas pedras da lei. E repreendeu o povo. Ele foi forte e corajoso, porque o povo estava em maior número. Se o povo decidisse, vamos acabar com esse homem aí, não tinha como Moisés fugir. Ele era um contra uma multidão, mas Moisés se apresentou forte e falou aquilo que Deus mandou. Foi corajoso, porque não retrocedeu em frente àquilo que o povo poderia falar dele e daquilo que ele tinha acusado o povo de pecado. E muitas vezes a gente se encontra numa situação dessa, né? A gente sabe da vontade de Deus, a gente sabe daquilo que é certo, a gente sabe que é pra gente, a gente sente de Deus que é pra gente fazer e a gente fica, e agora? Peraí, eu mentalizei meu discurso, já sei o versículo que eu vou usar, né, pastor? Já escrevi minha colinha e quando eu chego eu falo, não, mas não dá pra mim falar.
Não dá para mim falar porque é meu melhor amigo. É minha mãe, é meu pai, é meu tio, é minha tia, são meus primos. Né? É o noivo, é a noiva. E aí a gente fala, não, eu prefiro manter a amizade. Ou então a gente sabe o que é para a gente fazer em nossa vida. Sabemos da vontade de Deus e a gente não é forte e corajoso o suficiente para obedecer a Ele. E aí a gente começa sempre o ano assim, olha, esse ano eu vou fazer tanta coisa, mas tanta coisa. Eu vou mudar, eu serei uma nova pessoa que, sabe, quando eu olhar para o ano passado eu vou falar, nossa, eu não acredito que eu amadureci tanto, para a honra e glória de Deus. E quando vem a primeira situação, Deus permite que chegue a primeira situação para te ajudar a você mudar, você vai lá e fala, não vai rolar não, peraí, deixa eu só subir minha manga aqui, vem para cima, né? Não. Muitas vezes a gente até é forte, mas a gente não tem coragem. A gente aguenta a situação sem derramar uma lágrima, mas não é corajoso, nem para abrir os lábios para fazer uma oração. Ou então a gente não é corajoso para seguir totalmente a vontade de Deus, ou não somos corajosos para vivermos a palavra dele 100%. É uma palavra muito dura, é difícil, é complicado. Eu não sou Jesus. Como que eu vou viver a palavra de Deus toda? Ou então a gente não é corajoso para persistir em carregar a cruz. E aí tem dia que a gente carrega, tem dia que a gente encosta, tem dia que a gente carrega, tem dia que a gente deixa ela em algum lugar, aí a gente esquece onde está a cruz, fala, opa, tem que voltar um bom pedaço para pegar ela de volta. Estamos de novo naquela época do ano. E mais do que nunca, estamos terminando um ano que muitas pessoas estão apreensivas, temerosas, desencorajadas, enlutadas, depressivas, né? Ansiosas. Temos também aqueles que estão, né, com a esperança, a autoestima lá em cima. Opa, 2021 é o ano da vacina, né? Seja qual delas for, tem tantas. Se elas tiverem resultado, não sabe, né? Não deu tempo. Há uma expectativa sobre o que há de vir, sobre o futuro, que está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, né? Penúltimo dia do ano. A gente corre para acertar umas coisas para falar, terminei esse ano pelo menos com isso feito. Começar 2021, né? Mais tranquilo. Ou às vezes a gente deixa, janeiro já está aí mesmo, ou então a gente nem liga mais. Muitas vezes a gente está esperando que um novo Moisés se levante em nossa vida. E Deus está chamando a gente para levantar. Nesse quesito eu digo, às vezes a gente espera que no próximo ano o pastor tome mais atitude por mim, o pastor interceda mais por mim, o pastor tenha mais paciência comigo, o pastor venha me corrigir mais, o pastor me tome pela mão e vai caminhando comigo, sabe? Esse ano eu acho que o pastor não foi assim comigo, ele podia ter me carregado um pouquinho, a caminhada estava muito cansativa 2020. 2021, pastor, você pode me carregar um pouquinho mais, para cansar menos a perna, né? Mas Deus está nos chamando para nesse ano de 2021 nós quebrarmos paradigmas. Nós vimos e conversamos diversas vezes sobre o ano de 2020 e chegamos à conclusão que esse ano foi um ano de preparo, foi um ano de aprendizado. E depois que a gente aprende a teoria, o que chega? A prática. Se nós não sairmos para a prática, de nada vale a gente saber a teoria. Não adiantou nada a gente estar preparado para não colocarmos nosso aprendizado para ganhar experiência. Porque o amadurecimento não vem com tanto de estudo que você tem, mas com a prática, com aquilo que você faz. Com aquilo que você vê que dá para corrigir, com aquilo que você pode ir além. Esse ano de 2020 foi um ano difícil, sim. Foi um ano que Deus chamou muito a nossa atenção, nos repreendeu, nos exortou, nos convidou à mudança, à transformação, a caminho de santidade. Olha quanta coisa. Porque o ano de 2021, ele está falando para nós igual Josué. Seja forte e corajoso agora. Você tem que completar a sua missão. Esse ano é uma nova oportunidade de você viver a palavra de Deus. Todo dia. Mas
como a gente sempre dá uma ênfase, né, maior àquilo que é um novo, uma nova agenda, né, um novo aniversário, comemorações. Esse ano de 2021, Deus nos convida para sermos Josué. A deixar de ser aquele que se esconde na caverna. Esse é aquele que sai e toma uma posição. A deixar de ser aquele menino que estava sendo preparado no pé do monte. A gente aprendeu, a gente observou, a gente esteve junto. Agora é a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Como assim? As portas serão abertas, as casas não serão mais o nosso lugar para a gente ficar preso o ano todo. Não haverá outro momento igual esse, quarentena. Nós voltaremos à nossa vida normal. E é fácil cumprir a vontade de Deus, muitas vezes, quando a gente está em casa. Para mim não pecar, às vezes, tudo que eu preciso é o quê? Ir para o meu quarto, fechar a porta e, lá, me controlo. Mas e quando eu voltar para a escola, para a faculdade, para o serviço? Eu não tenho um quarto para entrar e fechar a porta. Né? Ou então você está lá esperando o transporte público e alguém te empurra e você já fica abençoado. E você já, né, sai da graça. Opa, não tem mais. Vai vir aquelas tentações de dar o jeitinho brasileiro de novo. Mas você tem que resistir. Muitas pessoas vão pregar, vão falar, vão exortar sobre como você alcançar o sucesso no ano de 2021. Mas Deus está falando a fórmula para Josué. E essa fórmula não está sendo passada para as pessoas porque nós queremos o quê? Um livro de autoajuda que venha com a resposta e que, se possível, resolva os problemas da minha vida para mim. Mas Deus está falando o quê? Você sobreviveu a 2020. Agora você vai se levantar e vai enfrentar 2021. Mas não vai enfrentar 2021 de qualquer forma. Por isso que nós não devemos estar temerosos nem ansiosos com o dia de amanhã. Porque Deus nos deu a palavra dele, a promessa para a gente poder vencer. Você quer vencer no ano de 2021? Quer que seja um ano próspero? Obedeça simplesmente essa parte da Bíblia. Seja forte e corajoso. Não se dobre para qualquer situação, não se dobre para qualquer pessoa, mas obedeça a palavra de Deus, acima de tudo, acima do seu cansaço, acima da sua limitação, acima do desânimo, acima dos problemas da sua casa, acima das doenças, obedeça a palavra de Deus. Porque muitas vezes, sabe por que a gente não consegue pôr em prática a palavra de Deus? Porque nós procuramos uma desculpa para se apoiar. Olha, Deus, eu até poderia ser forte e corajosa nessa situação, mas sabe como é? Eu estou doente. Muita dor. Eu queria, de verdade, o Senhor sabe. Mas eu estou com muita dor. Eu estou muito cansado. Eu tenho muita coisa para fazer. Estou morrendo. Até suspiro. Né? E Deus está falando, chega de você se esconder. Porque as desculpas servem como se fosse uma caverna. Em vez de você ir para frente, em vez de você ficar na luz do dia, em vez de você agir, de você ouvir a voz de Deus, você está entrando em um lugar escuro, sozinho, que mal é nada para ouvir a voz de alguém, você está se escondendo da situação, em vez de fazê-la. E Deus, mais do que nunca, quer que nós venhamos ser fortes e corajosos para vencer. Não se esconder, mas enfrentar. Se Davi tivesse fugido da batalha de Golias, ele não teria sido o rei. Ele não teria sido ungido. Ele foi ungido rei lá atrás, porque Deus sabia que Davi não se escondia. Outra situação que Davi foi forte e corajoso, quando Natan aponta o dedo debaixo do nariz e fala, você é esse homem pecador. Davi não falou, eu? Mas, rapaz, quem você acha que você está apontando esse dedo e falando que é pecador? Eu sou o rei. Com uma palavra minha, você, já era. Não. Ele chorou e falou, sou eu mesmo.
e se arrependeu e se rasgou diante do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos ser fortes e corajosos. Deus fala, olha, você está errando aqui, você vai cair, não vai ser doloroso. Mas você fala, sabe como é, Deus? Eu já estou acostumado dessa forma. Já é automático. Ou então Deus fala, olha, vai lá e faz dessa forma, e você não anda com fulano, não se envolva com fulano, e você fala, mas fulano é tão legal. Estava lá do meu lado quando eu estava em dificuldade, e Deus estava onde? Você vai deixar que a pessoa tenha mais valor do que a palavra de Deus? Você não será forte e corajoso para cortar um laço que vai virar uma armadilha para você no futuro? Ou então o emprego vai assumir o lugar de Cristo. Por isso que o povo de Deus passa por muita luta e provação. Porque não vive de acordo com a palavra de Deus. Porque não segue o que está escrito aqui, falando para Josué. É a causa de muitas lágrimas desnecessárias na nossa vida. Sabe por quê? Vai comigo lá para Salmo 81, olha o que Deus vai falar. Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81, versículo 13, fala dessa forma. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo até que ficassem satisfeitos. Vocês não teriam problemas, aflições. Vocês teriam do bom e do melhor. Se tão somente me ouvissem e obedecessem. O pior problema na vida de um crente é que não confio e não ouço Deus. Eu ouço o horóscopo e faço o que o meu horóscopo fala. Eu faço o que o meu melhor amigo fala, eu faço o que o meu amigo virtual, o que o meu crush, o que o paquera, ou sei lá, o pai ou mãe, fala que vai, e eu sei que está contra a palavra de Deus, eu faço, tenho prazer, e quando tudo dá errado eu jogo a culpa em Deus, porque Deus é o culpado de tudo, o meu amigo que me deu um mau conselho não é, mas Deus é o culpado, e eu não obedeço a palavra de Deus. Ou então eu até ouço, porque Deus usa profetas, e às vezes Deus fala isso na nossa cara, e tem muita testemunha, e você sabe que tipo, uau, não foi só eu, muita gente ouviu também junto comigo, né? Mas eu escolho mesmo assim não obedecer Deus. E eu quero que tudo vá dar bem. E eu oro para os outros, para que vá dar bem. Mas Deus não vai abençoar aquilo que é desobediência. Não tem como nós vencermos em nenhuma área da nossa vida, gente. Nenhuma área da nossa vida, se nós não ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Como nós vamos nos prevenir contra falsos profetas, se eu não conheço a voz de Deus? Sabe, quando você lê a Bíblia, você vê dois profetas que estavam sozinhos, e eles surgiram mais ou menos na mesma época. Isaías e Jeremias. Certo? Isaías e Jeremias eram praticamente os únicos profetas, e eles falam contra os falsos profetas. E o povo todo ouvia o falso profeta, mas não ouvia eles. O que isso significa? Eles não conheciam a voz de Deus. Jesus fala que encurtou o tempo do sofrimento antes da volta dele, porque senão muitos se perderiam. Porque iam cada um começar a ouvir menos a voz de Deus e mais a voz do enganador. Mas Deus falou isso para mim. Não.
Estava escrito na Bíblia que Deus não ia abençoar esse relacionamento. Estava escrito na Bíblia que Deus não ia abençoar esse trabalho. Deus estava explicitamente falando que não ia abençoar essa decisão na palavra dele, mas você ouviu um falso profeta e pôs fé tanto na vida daquele homem que era usado por Deus que você quebrou a cara e a culpa é de Deus. Não é nem daquele que profetizou no nome de Deus. Ai, YouTube, quanta coisa ruim. Estava conversando outro dia e analisando, porque na internet nós recebemos tanto conteúdo, né? Tanto conteúdo, tanta palavra, tanta ministração, tanta coisa. Quanta distorção da palavra de Deus. Estava conversando com a Júlia, falei, tanto assunto que a igreja já tinha resolvido, voltando atrás. Perguntando de novo se a gente pode ir para a igreja de minissaia, se a gente pode ir na igreja com decotão, perguntando na igreja se pode ir mostrando a barriga. Já está resolvido essas coisas, por que estamos trazendo para discussão de novo? Porque Deus não se importa com a aparência, Deus se importa com o coração. É pecado julgar. Quando você vê um irmão fazendo exatamente o que a palavra de Deus fala para não fazer, não é julgamento, não. Você não está julgando, você está acusando o erro para a pessoa se converter. Ah, mas você não pode agir dessa forma. Espera aí, Paulo fala que eu não posso escandalizar ninguém. Que eu tenho que ter o amor ao próximo. Eu tenho o amor ao próximo quando eu evito que esse peque por causa da minha vida. Porque o quê? Eu vou amar mais a minha roupa do que o irmão? Problema dele que tem o olho sujo. Ele que peça para Deus arrancar. Gente, isso é amor ao próximo? Nós estamos entrando no ano de 2021 com uma igreja despreparada. Não acordando. Não querendo acordar. Porque é mais fácil ouvir os falsos profetas do que a palavra de Deus. Como assim? Os falsos profetas falavam para o povo, olha, Jeremias fala que esse templo vai ser derrubado, não vai ser. Ele fala que vamos ser dominados, que vai haver guerra, fome, morte. Não haverá, porque essa é a cidade de Deus. O Senhor habita no templo lá no alto do Monte Sião. Lá é a casa do Altíssimo. O Senhor vai proteger a morada dele. E Jeremias, inspirado pela palavra de Deus, falou, gente, fique colocando fé por causa que aqui tem um templo erguido por mãos humanas, não. Que o Senhor não habita em tenda feita por mão humana, não. Fique colocando a confiança de vocês em muralhas, em alianças, em amizades, em promessas de homens, não. Que o Senhor vai fazer. Se arrependam. Vão colocar pano de saco, vão colocar cinza na cabeça, vão se humilhar, vão jejuar, vão repensar. E o povo, que isso? Estou oferecendo sacrifício, rapaz? Pagando meu pecado? Pagando o pecado, mas abraçando Baal. Entregando aquilo que é de Deus, mas comendo as iguarias da deusa. Se vestindo e se prostituindo, mas eu estou servindo a Deus. Então nós muitas vezes estamos entrando num novo ano, confiados de que Deus vai proteger, vai realizar 1001 maravilhas. E não vai. Não por causa dele, mas por nossa causa. E Deus está falando conosco. Como eu gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Facilitaria tanto a vida deles. É o que Deus fala para Salomão. Enquanto você não se desviar, eu vou estar contigo e eu vou te abençoar. Vou te fazer prosperar, não haverá guerra. Você vai ser conhecido em todo lugar. Mas a partir do momento que você me desobedecer, eu também não vou mais ter compromisso com você. Aconteceu com Salomão ou não aconteceu com Salomão? Porque ele logo fez aquilo que Deus desaprova. Deus falou que não era para casar com estrangeira. Não é para casar com gente que vai trazer o jugo desigual. Ele foi lá e, opa, filha do faraó. Primeira aliança política. Traga ela. Opa, aquela é bonitinha. Traga ela. Traga ela. Traga ela. Né? Encheu o palácio de mulher.
Cada uma trouxe o seu Deus. E começou. Você não vai comigo? Você não vai comigo? Você não vai comigo? Uma hora ele não aguentou mais e falou, vamos para esse negócio aí, para a gente ficar livre. Se desviou. Ou então, estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade dele, mas a arrogância sobe para minha cabeça. E aí eu acho que eu posso fazer aquilo que não é dever meu. Como um rei fez, não é? Eu posso entrar diante da presença do Deus Altíssimo porque eu faço a vontade dele. Porque Deus fala comigo. Quando foi? Doente. E por que isso aconteceu? Parou de ouvir a voz de Deus e a repreensão dele. Deixou de obedecer. Quando nós perdemos a sensibilidade de compreender a voz de Deus, dificilmente conseguiremos nos manter obedientes. Porque se eu não ouço o comando de Deus, como que eu vou obedecer ele? Mas quando eu ouço o comando dele, eu ouço o que ele quer falar comigo, eu consigo agir. Eu consigo me manter fiel, eu consigo obedecer. Mas Deus, sabe, ele está no céu e Jesus não está mais corporeamente aqui, eu não posso tocar em Jesus como no tempo que ele estava com os discípulos. Mas a voz dele, mais do que isso, está escrita num livro. E se você baixar um aplicativo, tem até mesmo alguém lendo a palavra dele, você pode ouvir. Também. A igreja primitiva não tinha esses recursos e se manteram fiéis. Porque ouviam a palavra de Deus e obedeciam. Logo, quando vinha um falso profeta, ele já ficava, opa, esse aí, ó. Estou vendo ali a pelagem de lobo por baixo desse cordeiro. Engana a gente não. Quem conta para Paulo, quem conta para Pedro, quem vai mandar a carta avisando que está chegando aqui um falso profeta, quem vai levar a notícia? E como que a gente vai tirar esse homem daqui? Como que nós vamos tirar essa mulher daqui? Hoje, entra, sobe em cima do altar, come com a gente, entra dentro da nossa casa, manda mensagem, manda o que a gente faz, o que a gente não faz. A gente põe na nossa televisão, a gente compra foto, a gente compra itens e está lá, né? Oh, glória. E a pessoa, se bobear, nem conhece Deus. E aí, Tiago capítulo 1, olha lá o que Deus continua falando para nós. Tiago, finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 1. Versículo 22, diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Deus já falou aqui 3 passagens que eu peguei com vocês. 3 vezes Deus falando a mesma coisa. 3 vezes Deus falando. Não somente tem uma Bíblia na sua casa, não somente tem um aplicativo no seu celular, não somente ouça hinos da palavra de Deus, não somente vá à igreja, mas pratique aquilo que está na palavra de Deus. Verifique a mensagem que está sendo apregoada. Essa é uma prática. Porque olha o que Tiago vai falar. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar o quê? Tudo o que essa pessoa fizer. Ou seja, a bênção de Deus está condicionada à minha conduta. Está vendo por que a gente passa por tanta situação onde lágrimas são desnecessárias? Porque a nossa conduta não foi de acordo com a palavra de Deus. E nós gastamos um tempo sofrendo que a gente poderia ter investido em outra coisa. Sabe quando você para assim, olha para trás e fala, nossa, eu podia ter evitado tantas situações na minha vida, tanta dor de cabeça, tanto laço do diabo, eu podia ter pulado, mas caí. E graças a Deus que Deus nos levantou, que estamos aqui hoje. Mas Deus está nos avisando para que em 2021 não se repitam.
Porque tem gente que fica caindo na mesma coisa, tem gente que não sai. É um ciclo na vida da pessoa e Deus quer quebrar esse ciclo nas nossas vidas. Deus quer nos levar para continuar seguindo a nossa história. Então, para o próximo ano, quando você for fazer a sua lista para 2021, se desafie a não repetir os mesmos erros de 2020. Se desafie a ler mais a Bíblia. Se desafie a orar mais. Se desafie a vir mais na igreja. Se desafie a falar de Jesus para uma pessoa. Se você falou para uma pessoa esse ano, ano que vem 2. Se você falou para 2, 3 ano que vem. Vai dobrando. Se você orou pela vida de uma pessoa ano que vem, se proponha para orar por 2. Se proponha a fazer mais. Se proponha a ir além. Se proponha a alcançar águas mais profundas na presença de Deus. Se proponha a ouvir mais e falar menos com Deus. E é difícil. Para mim é extremamente difícil. Eu gosto de falar. Se proponha a obedecer mais e a perguntar e questionar a Deus menos. Às vezes Deus fala, mas você fala, mas é isso? Eu não acho que eu entendi. Eu acho que não é assim. Ano que vem, não, chega. Menos pergunta. Menos pergunta. Confirma só, Senhor. Amém. Vou lá e faço. E já faça. Não deixa para depois. Porque o depois sai caro. Então, para finalizar, vai comigo de volta em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Para finalizar, olha o porquê que nós devemos nos desafiar para o ano que vem. Porque esse é o versículo do ano de 2021 nas nossas vidas, amém? Vamos profetizar sobre nós esse versículo. Isaías 40, versículo 31. Amém? Glória a Deus. Diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Que no ano de 2021, venhamos ouvir, obedecer, confiar e poder romper as barreiras e expandir os nossos limites diante de Deus. Que se nós temos o dom para profetizar, venhamos profetizar mais. O dom de orar por cura. Então, nós vamos orar por cura e pessoas serão curadas. Tenho o dom da palavra. Vou falar a palavra e ninguém vai me segurar. Eu tenho o dom do louvor. Eu vou cantar e eu vou alcançar pessoas para a honra e glória de Deus. Vou fazer tudo mais no ano de 2021 para Ele e menos para mim, igual nós cantamos hoje. Eu te desafio a você apresentar na sua oração de virada de ano a sua vida diante do Senhor e pedir: Senhor, eu quero ser forte e corajoso como Josué. Não, Senhor, eu acho que eu estava sendo, mas eu sei que eu posso ser mais forte e corajoso. Eu quero ser mais. No ano de 2021 eu quero mais. Eu quero ir mais além. Eu quero alcançar mais coisas. Eu quero tocar em mais vidas. Porque é para isso que nós estamos vivos. É para isso que nós temos o fôlego da vida. É para dar honra e glória a Ele em tudo que nós fazemos. Então, nós vamos ver a diferença outra vez entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque é nítido. Não tem como o ímpio viver as mesmas coisas que nós vivemos. É tudo engano. O diabo dá com uma mão e tira com outra. Mas Deus não. Deus vai acumulando em nossas vidas. Porque Ele é misericordioso e bondoso.